Fala, cavaleiros! Tudo bem com vocês? Como já foi prometido em alguns vídeos atrás, nós vamos falar sobre Counterforce, o que ela é, e qual a sua função dentro do Nasoverso. E isso, certamente vai te fazer compreender algumas coisas que às vezes são meio confusas. E se existe algo que é muito comum nesse universo, são coisas confusas. Mas hoje vocês vão começar a entender pelo menos um pedaço de toda a bagunça. Só peço uma coisa em troca para você: deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é muito mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Counterforce. Se você já é um veterano nesse universo, provavelmente você já tem uma noção do que é, mas se você for um novato, tenho certeza que você é aquele que fica boiando quando alguém te diz esse nome. Que viagem é essa, véi? Afinal, o que é essa tal de Counterforce? Vou tentar falar de uma forma bem simples e objetiva, para que todos entendam. Então vamos lá. Counterforce se trata de um mecanismo de defesa da humanidade e do planeta, pois no Nasoverso, o planeta é considerado um ser vivo com consciência, e parte disso é o que nós chamamos de Counterforce, que significa forças contrárias. E eu estou dizendo parte disso, porque a Counterforce é composta por duas entidades individuais e separadas, uma delas é chamada de Gaia, e a outra chamada de Alaya, e ambas têm funções diferentes dentro desse universo. E embora ambas sejam chamadas de Counterforce, elas podem agir de formas diferentes, pois o objetivo principal de Gaia é proteger o planeta, já o objetivo de Alaya é proteger a humanidade, fazendo que ela prospere e sobreviva ao máximo. Ah, agora eu entendi! Eu costumo dizer que elas são uma espécie de balança da existência, pois elas tanto podem agir juntas para proteger o planeta e a humanidade, como também elas podem se opor uma contra a outra. Por isso o nome de forças contrárias, porque elas podem tanto agir juntas como amigas, como também elas podem agir como inimigas, e você vai entender isso daqui para frente. Bom, ficando claro essa primeira parte, agora você vai entender o contexto do porquê Gaia e Alaya também podem agir como inimigas. Para a gente entender isso, temos que voltar no tempo no Nasoverso, lá no início da criação, mais especificamente próximo ao período da Gênese. E como não sabemos como o planeta foi criado no Nasoverso de forma definitiva, pois existem várias versões da Gênese no Nasoverso, vamos partir do ponto em que o planeta já foi criado. Bom, com o planeta criado por alguma coisa, ou algum ser que nós não temos ainda uma certeza, era a Gaia quem cuidava do planeta, pois no início de tudo, Alaya e Gaia eram uma única consciência e existência. Agora todas as peças se encaixaram. Lá no início, na Era dos Deuses, também chamada de Era do Mistério, quando a magia e os deuses, e também as espécies fantasmas dominavam a superfície, Gaia juntamente com esses seres, cuidavam do planeta, tudo na maior paz. No entanto, algo sempre foi visto como um problema aos olhos de Gaia, e esse problema, por incrível que pareça, não era os deuses, ou os seres fantasmagóricos, pois estes sempre foram submissos a Gaia. O problema mesmo é a humanidade. Sim, nós que somos pequenas criaturas mortais, somos vistos como uma potencial ameaça ao planeta. Isso acontece porque, diferente dos deuses que são submissos a Gaia, os seres humanos se tornaram independentes, conforme eles se desenvolviam em termos de sociedade, e também como seres intelectuais. Pra que agredir? Então, somando esses fatores, mais a vontade coletiva da humanidade em evitar a sua própria extinção, fez com que Alaya se tornasse uma consciência individual e separada de Gaia. E foi aqui que nasceu o que eu chamo de balança da existência, pois enquanto Gaia luta para proteger o planeta, até mesmo contra os próprios seres humanos, ao ponto de enviar criaturas para eliminá-los, Alaya luta para proteger os humanos, e também envia suas criaturas para protegê-los, ou seja, uma se opõe à outra. E isso acontece porque, devido ao declínio
do mistério, que acabou sendo substituído pelas leis da física e pela ciência, a humanidade se tornou uma potencial ameaça à extinção do planeta, devido à degradação do meio ambiente, da natureza e de uma série de outros fatores, pois o ser humano passou a ser movido pela sua própria ambição, e com isso começou a dominar com a ciência coisas que no passado eram consideradas mistério, como por exemplo, a eletricidade. Mas como eu já disse antes, a vontade humana de evitar a extinção foi tão forte que Alaya se separou de Gaia, e com isso, Alaya não se importa mais com o planeta. O seu papel é proteger a humanidade e fazer que ela sobreviva, independentemente se isso irá afetar o planeta ou não. E por causa disso, Gaia e Alaya também podem agir de formas opostas, sendo até inimigas em algumas ocasiões. Bom, ficando claro que elas podem agir de formas opostas, elas também agem de forma conjunta para salvar o planeta como um todo. Ou seja, quando a coisa aperta demais, elas também se tornam amiguinhas. Bom, quando há uma ameaça ao planeta, Gaia envia algumas criaturas chamadas de agentes, e as criaturas que ela normalmente envia para proteger o planeta são espíritos da natureza e criaturas da Terra. Isso quando a ameaça é algo que veio de fora do planeta, ou quando é um ser não humano. Já na ocasião em que o problema é o ser humano, Gaia envia seres como o assassino de primatas, ou os verdadeiros ancestrais, que eu não vou explicar nesse vídeo, isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, além de Gaia ter essas contramedidas para salvar o planeta, ela também tem outras contramedidas contra nobres fantasmas do tipo antimundo. Em outras palavras, a destruição do planeta por criaturas nascidas na Terra é essencialmente impossível, devido às medidas implantadas pela Counterforce. Os únicos dois fantasmas nobres que foram ditos serem capazes de driblar essas medidas é o fantasma nobre de Solomon e a Rombominiado da King Lion. No caso de Solomon, foi porque ele fraturou a história e armazenou energia suficiente para isso. E no caso da God King, é porque a sua torre na verdade é o pino que segura a textura do lado reverso do planeta. Por causa disso, quando a torre é implantada, ela automaticamente irá substituir a textura da superfície pela textura do lado reverso. E contra isso, a Counterforce não tem como se defender, pois Rombominiado é algo que faz parte do planeta. As texturas do planeta, para quem não sabe, são camadas de realidade. Por exemplo, a superfície e o lado reverso são texturas, mas isso eu vou explicar futuramente. Para terminar a nossa sopa, vamos acrescentar mais informação aqui. Bom, pelo fato de Alaya ser a parte da Counterforce que protege os humanos, ela se baseia em um princípio chamado de ordem humana. O mesmo princípio na qual Solomon se baseou para incinerar a ordem da humanidade, algo que ele conseguiu. Esse princípio é o princípio básico no qual Alaya opera para a construção da fundação humana. Essencialmente, ele é o princípio pela qual a humanidade deve existir pelo maior tempo possível, e é por causa dele que existem linhas de tempo paralelas dentro do Nasoverso, que nós gostamos tanto. Pois na tentativa de evitar a extinção da humanidade, Alaya irá criar mundos paralelos, sempre evitando os mundos na qual a própria humanidade se autodestruiu, deixando correr apenas as linhas temporais mais promissoras. E assim, ela pode garantir o futuro dos seres humanos, e evitar que eles se autodestruam. Pois se Alaya não tomasse essas medidas para garantir a vida e a existência dos humanos, caso haja algum evento que comprometa o tecido do tempo, como fez o Goetia criando o Grand Order, esse tecido do tempo irá desmoronar, e a humanidade terá o seu destino selado, e seu futuro condenado. Além disso, assim como Gaia tem seus agentes contra ameaças, como por exemplo o monstro de Gaia, as fadas, verdadeiros ancestrais, espíritos divinos, e etc., Alaya também tem seus agentes de proteção da humanidade, que inclui o monstro de Alaya, que até o momento não se sabe quem é de fato. E além dele, Alaya também pode enviar espíritos heróicos, e os famosos contra-guardiões. E um detalhe interessante, é que ao contrário do monstro de Gaia que é enviado para eliminar os humanos, é dito que o monstro de Alaya é enviado para eliminar os verdadeiros ancestrais que são invocados por Gaia. Mas calma aí que ainda tem mais um tempero para nossa sopa. Existe um ponto a mais em que Gaia e Alaya são parecidos, pois se a humanidade é vista como uma ameaça por Gaia, para Alaya, todos os indivíduos que se aproximam da raiz ou tenham ligação direta com a raiz serão vistos como ameaças.
Quando um mago, por exemplo, usa algum recurso para atingir a raiz, Alaya dará um jeito para impedir esse mago de conseguir essa façanha. Ela basicamente irá enviar alguém para eliminar esse mago. Isso é bem mostrado em Kar no Kyokai, quando Shiki Hyuga foi guiada pela Counter Force para eliminar Araya. Inclusive, isso também aconteceu com a própria Shiki, que após nascer, teve que criar duas personalidades para esconder sua verdadeira personalidade da Counter Force, exatamente por ser parte da raiz. Por isso, meus caros, Shiki Hyuga e Arcueide são poderosas quando estão com o seu poder total, pois uma é parte da Counter Force e a outra é parte da raiz. E tem mais, também existem espíritos heróicos que estão ligados à Counter Force. Um desses espíritos heróicos é Enkidu, que consegue acessar e extrair poder da Counter Force, usando o seu nobre fantasma Enumelish, e foi por causa disso que ele bateu de frente contra Enumelish de Gilgamesh, pois ele consegue extrair poder da Counter Force. Além disso, todos os guardiões que forem invocados para eliminar uma ameaça, receberão poder da Counter Force, e esse poder sempre será uma quantidade maior do que o da ameaça em questão, exatamente para que ela seja eliminada. Por isso, não importa o tamanho do poder da ameaça, os guardiões e os espíritos heróicos invocados pela Counter Force sempre serão invocados com um poder maior que o dessa ameaça, independentemente de quem seja ela. E esses são todos os mecanismos que protegem e que guiam o planeta juntamente com a humanidade, evitando a todo custo a extinção total, seja do planeta ou das suas criaturas. Uma força extremamente poderosa e necessária para o equilíbrio e sinergia de todo o Nasoverso. Bom, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou estar respondendo a todos. Mas enfim, mesmo tendo explicado boa parte da Counter Force, ainda há muita coisa para falar sobre o Nasoverso, pois ele é extremamente grande. Ele é cheio de linhas paralelas e universos alternativos, que é capaz de bugar a cabeça dos maiores gênios. Brincadeiras à parte, eu quero deixar um salve aqui para algumas pessoas que estão sempre deixando seus comentários e dando uma força para o canal. Quero mandar um salve para Quixote Acerola, um salve também para Rimuru-chan, um salve para Lorde Seifa, um salve para Raimundo Barbosa, um salve para Isaac Gomes, um salve para Caos, um salve para Orek, um salve para Vitor Sena, e por fim, um salve para a pessoa que pediu que eu fizesse isso, um salve para Henrique Gomes, e para terminar, um salve para todos os inscritos e espectadores do canal. Obrigado a todos vocês que têm deixado os seus comentários e likes. Sei que aos pouquinhos, nossa tábua vai ficar cada vez maior, graças à colaboração de vocês. Obrigado de coração. Agora, para terminar, obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também aqueles que usaram os seus selos de comando para enviar esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!